Marcelo Fragano Bairdi, sou cientista político, professor nessa área. Já trabalhei em governo e há muitos anos eu venho trabalhando em ONGs, sempre na área de advocacy, como por exemplo no Instituto Sou da Paz, que é uma ONG que lida com o tema de segurança pública. Mais recentemente eu entrei na ACT Promoção da Saúde, também para trabalhar na área de advocacy, com temas de controle do tabagismo e promoção da alimentação saudável e adequada. Antes da gente falar sobre advocacy propriamente dito, é importante falar em que contexto as ações de advocacy estão colocadas. Quando a gente pensa numa democracia, a gente pensa antes de tudo no voto, nas eleições, que são a base do sistema. O voto de fato é fundamental, mas a democracia não pode se restringir a gente votar a cada 4 anos, e os representantes depois fazem o que bem entendem. Isso é pouco se a gente pensar nas possibilidades e nas potencialidades da participação política. Democracia representativa não pode ser um cheque em branco. Por isso, precisamos participar da democracia e exercer o controle social do que o governo faz cotidianamente. Até porque isso ajuda a aperfeiçoar a democracia, a melhorar as políticas públicas e a garantir que nossos direitos continuem avançando e não retrocedendo. E uma das maneiras de fazer esse exercício cotidiano de participação política é por meio do advocacy. E o que é advocacy? Advocacy tem a ver com identificar, adotar e promover uma causa. Pensando nos objetivos de desenvolvimento sustentável, não importa se estamos falando de educação, saúde ou segurança. Em qualquer temática, você pode promover essa causa por meio do advocacy. Advocacy envolve uma série de ações, ferramentas e estratégias para mudar uma política pública, criando uma lei, por exemplo. Ou um contexto social, mudando a percepção e mesmo a cultura das pessoas sobre determinados assuntos. Ao fazer advocacy, o que se está buscando, primordialmente, é conscientizar e mobilizar a população e os formadores de opinião, capacitar agentes transformadores e cobrar e fomentar a atuação do poder público. De uma maneira geral, podemos dizer que advocacy é simplesmente toda a maneira possível pelo qual as pessoas chamam a atenção da população e do público e seus representantes para lidar com um assunto que é importante para a sociedade. Nós já vamos entender como fazer isso, mas antes é importante falar mais algumas coisas sobre advocacy. Em primeiro lugar, é importante entender e distinguir entre grupos de interesse público, que visam a melhoria da saúde, da educação, da segurança pública, sem conflito de interesse, e grupos de interesse comercial ou empresarial, que buscam avançar seus interesses particulares com vistas a aumentar seus lucros. Outro ponto é que quando se fala em advocacy, nós estamos pensando em ações que geram transformação social de fato, que mudam a vida, o dia a dia das pessoas. Pode ser melhoria de indicadores de saúde, de educação, como aquelas presentes nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outro ponto é que essas mudanças, que não são nada fáceis de alcançar e são muito importantes, elas podem ser um grande legado para as gerações futuras. Para que isso aconteça, no entanto, elas devem ser protegidas, uma vez que não há nenhuma garantia de que não possa haver retrocesso no futuro. Por isso, a nossa ação deve ser permanente. É importante ter presente que as grandes conquistas sociais da humanidade, como o sufrágio universal, o voto feminino, direitos trabalhistas e mesmo os direitos sociais de uma maneira mais ampla, todos são frutos de lutas sociais, de mobilização da sociedade, de ações de advocacy, poderíamos dizer. E quem que pode fazer advocacy? Qualquer um, na verdade. É comum que as pessoas que são favoráveis a uma causa ou política pública achem que não têm capacidade ou recursos para fazer advocacy. Mas a verdade é que qualquer pessoa ou instituição pode e deve defender interesses públicos. A primeira coisa a fazer é se informar sobre a sua causa. Depois, buscar desenvolver as habilidades e conhecer as estratégias a serem usadas para o advocacy, como vamos ver na sequência. Uma boa maneira de começar é buscar organizações que defendam a mesma causa. Muitas delas permitem que você faça parte de alguma forma, ou ajude com o fornecimento de materiais ou informações. Quanto aos recursos financeiros, é claro que, se disponíveis, eles podem ser de grande valia, mas isso não é a principal necessidade do advocacy. Várias organizações e pessoas com recursos limitados já conseguiram resultados muito expressivos através de engajamento, perseverança e comprometimento. E para fazer a advocacy de forma estruturada, o que uma pessoa ou organização deve fazer? Há várias maneiras de pensar isso, mas eu propus aqui uma que eu considero interessante, que é dividindo a atuação em 3 pilares.
O primeiro é o monitoramento, ou seja, saber o que acontece naquela política pública que você for acompanhar e na qual você quer atuar. O segundo pilar é o mapeamento de atores e interesses envolvidos, ou seja, saber quem está envolvido nesse jogo político. Por fim, o terceiro pilar, e mais difícil, é traçar as estratégias de atuação para atingir os seus objetivos. Vamos passar em mais detalhes por cada um desses pontos. Para monitorar o que acontece na política pública que você pretende acompanhar, antes de mais nada, é importante que você conheça o funcionamento das instituições políticas, ou seja, saiba quais são os órgãos e os processos decisórios que ocorrem no sistema político. E a depender do seu tema, isso pode valer tanto para o governo federal, como para o estadual ou mesmo municipal. É importante saber, por exemplo, como está estruturado o Poder Executivo, os ministérios, as secretarias, as agências reguladoras, a depender de onde você vai atuar. E isso vale para o Legislativo também. É fundamental saber como funciona o processo legislativo para aprovar uma lei ou mesmo para participar de um debate. E mesmo o judiciário, no qual muitas vezes a gente não pensa muito, é fundamental, pois cada vez mais ele toma decisões referentes às políticas públicas que acompanhamos. E hoje, temos inclusive recursos tecnológicos para fazer esse monitoramento. Existem aplicativos, por exemplo, que monitoram e nos informam sobre o andamento dos projetos que nos interessam. Também é fundamental mapear os atores e arenas do jogo político, ou seja, entender quais pessoas e organizações estão atuando naquele assunto, seja como aliado, seja como oponente. É importante, portanto, fazer um perfil dos congressistas, dos membros do Poder Executivo e mesmo de organizações parceiras, para entender com quem se está lidando e traçar as estratégias mais adequadas. Esse conhecimento é importante, pois, por exemplo, pode ter uma organização ou um deputado que seja parceiro numa ação específica, mas não em outras. Da mesma forma, é fundamental conhecer as arenas políticas nas quais se vai atuar, como comissões temáticas no Legislativo, por exemplo, Comissão de Seguridade Social, Comissão de Educação, ministérios, conselhos participativos que estão dentro do governo e nos quais a sociedade pode ter uma voz. Em relação à estratégia, é preciso dizer que não existe uma fórmula certa, um modelo a seguir, devendo ser pensada caso a caso. De todo modo, vamos tratar aqui do advocacy direto e do indireto, que nos trazem alguns elementos de ação para uma atuação mais estratégica. Advocacy direto tem a ver com contato direto com os formuladores de políticas públicas, podendo ser deputados, ministros, secretários, assessores parlamentares, para que a gente possa levar os nossos pleitos e buscar o apoio nas nossas pautas. Dependendo do estágio do advocacy, ele pode ter diferentes propósitos. Em estágios mais iniciais do processo, o advocacy direto pode servir para conscientizar um político, um decisor público sobre um problema e a importância de propor uma política pública sobre esse problema. Ou, caso a política já tenha sido proposta e esteja em discussão, para que a gente possa levar evidências para defender o nosso ponto de vista e conseguir o apoio. Ou mesmo se aquela política estiver num estágio mais avançado, como no momento de implementação, a gente pode também pressionar para que a implementação seja exatamente igual àquilo que foi proposto anteriormente. A melhor forma de realizar o advocacy direto, se possível, são os encontros pessoais, preferencialmente em audiências e reuniões. Também existe a possibilidade de procurar os parlamentares diretamente no Congresso, por exemplo. Caso você não tenha recursos para se deslocar pelo país para isso, existem outras opções, como buscar os escritórios políticos dos parlamentares. Todo parlamentar que atua em Brasília tem, por exemplo, um escritório político no seu estado de origem. E, na maior parte das vezes, inclusive, é mais fácil você conversar com eles nesses lugares, nos seus estados de origem, do que em Brasília. Ou mesmo a gente pode tentar o contato através de telefone ou mídias sociais. Muitos parlamentares, cada vez mais, na verdade, têm contas ativas no Facebook, no Twitter. Ou mesmo enviar cartas ou manifestações escritas, de preferência assinada por várias organizações. O advocacy indireto, por sua vez, é feito para conscientizar a população e conseguir apoio da opinião pública para sua causa. Isso é muito importante, porque ajuda a pressionar os políticos a tomar as medidas que a gente considera mais adequadas. Eu sempre gosto de dizer que político não rasga voto, ou seja, se a população tiver uma opinião sobre um determinado assunto, pode ser até que ele não vá tomar aquelas medidas conforme a preferência das pessoas, mas ele com certeza vai nos ouvir. Dentre outras coisas, o advocacy indireto pode incluir pesquisas de opinião, que são muito eficazes como um termômetro para a gente compreender como a população percebe e reage a um determinado tema.
campanhas que podem ser utilizadas para conscientizar e buscar o apoio da população, mídia de massa, que é composta por televisão, rádio, jornais e revistas, que podem causar um impacto grande num espaço curto de tempo, ou mesmo as redes sociais. Como a gente viu na última campanha de 2018, as redes têm ganhado uma importância cada vez maior. Além disso, como pode ser difícil conseguir espaço nas mídias tradicionais, especialmente para pessoas e organizações que estão começando a fazer advocacy, as redes sociais apresentam-se como uma excelente alternativa. Temos também as manifestações, que podem ser muito importantes para chamar a atenção do público e da imprensa, especialmente se elas tiverem ideias criativas. E por fim, o trabalho em rede. No caso de redes e alianças, os próprios parceiros podem ajudar na divulgação de conteúdos e mesmo no acesso a formuladores de políticas públicas e políticos em nível local. Por fim, eu gostaria de falar de alguns desafios e mesmo dar algumas dicas de advocacy. A primeira delas é criar e cultivar relacionamento com interlocutores. É muito importante criar alianças estáveis. Assim, o ideal é conseguir fazer visitas com uma certa assiduidade aos decisores públicos. Se não for possível, pelo menos tentar alimentar aquela relação com o envio de materiais sobre o tema. Uma boa maneira de saber que você está fazendo um bom trabalho em advocacy, por exemplo, é quando um parlamentar ou um assessor te procura para pedir ajuda com algum assunto no qual você é expert. Isso só acontece quando você tem um contato, uma proximidade bastante grande com aquele decisor. Outro ponto importante é a criação de alianças e formação de redes. Todo o trabalho de advocacy é potencializado se você conseguir apoios que vão se reverter em mais gente produzindo dados, abordando políticos e etc. A produção de conhecimento técnico também é fundamental. Uma das bases de um bom trabalho de advocacy é ter dados concretos, baseados em evidências científicas, sobre o seu tema. Isso pode ter um grande impacto nos debates e decisões sobre políticas públicas, especialmente se você conseguir mostrar os impactos de uma determinada medida. A participação em todos os espaços possíveis é outro aspecto crucial desse trabalho. Em política, eu costumo dizer, não existe vácuo de poder. Então, se você não ocupa um determinado espaço, seja um assento num conselho participativo, ou se você não vai a uma audiência pública, pode ter certeza que alguém vai estar ocupando esse espaço. E mais, as decisões políticas serão tomadas de qualquer maneira, ainda que por omissão. Somente quem participa tem a chance de influenciar na decisão. Então, a palavra de ordem é maximizar a participação. A conjuntura política também requer muita atenção. É importante fazer uma leitura adequada do momento político que se vive para identificar oportunidades e desafios em relação aos temas. Certa conjuntura pode favorecer determinado tema. Caso a conjuntura não seja favorável, isso não significa, todavia, que o seu tema não pode avançar no momento seguinte. Vale destacar também que esse jogo político é permeado por muita assimetria de poder. Os recursos humanos e financeiros são distribuídos de forma muito desigual, ou seja, com certeza, alguns grupos, especialmente do setor privado, terão maior capacidade de atuação. E isso vale para coisas básicas, como recursos para se deslocar e participar de um debate ou audiência pública em Brasília, por exemplo. Precisamos pensar em maneiras de tornar esse jogo mais equilibrado, mas paralelamente é preciso tentar superar essas dificuldades, intensificando ao máximo possível a nossa participação nos espaços de poder. Por fim, esse tipo de trabalho, de cunho bastante político, requer certas habilidades específicas, como capacidade de escuta, empatia e tolerância, ou seja, estar aberto a ouvir argumentos contrários aos seus e saber dialogar sobre isso, buscando um caminho do meio. As dificuldades são muitas nesse trabalho. Às vezes, um passo pequeno pode levar anos para acontecer. A perseverança, a resiliência, assim, tornam-se fundamentais também. Essas habilidades devem ser cultivadas ao máximo. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima e muito obrigado.